temos muitos a agradecer a Deus. E nessa situação, com aqueles sintomas que eu estava tendo, eu marquei médico. O médico me examinou e ele não pediu nenhum outro exame, ele já pediu direto a endoscopia. Porque normalmente ele não pede direto a endoscopia, mas com todos os sintomas que eu estava tendo, ele já pediu direto. Ele ficou em silêncio, não disse nada. E eu perguntei para ele se havia algum problema, doutor. Ele falou, faça o exame, depois a gente conversa. E aquilo também assustou, porque eu já tinha puxado na internet os sintomas que eu estava sentindo, e o médico falou aquilo e silenciou. Aquilo ficou martelando também na minha cabeça, foi bem chato. Tanto é que a minha esposa falou, aconteceu alguma coisa? O que foi quando eu saí da sala do médico? E eu pensando comigo, eu falei, Senhor Deus do céu, não é possível. Mas eu falei para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Assim como Deus me livrou da morte da Covid, e naqueles últimos momentos que eu achei que eu ia embora, eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, cuida da minha filha e da minha esposa, faça-se também assim agora. E aí eu fiquei quieto, eu silenciei dentro de casa, deixei de brincar, deixei de ser a pessoa que normalmente a gente é dentro de casa. Muita brincadeira, muita risada, sempre foi assim, desde quando comecei a namorar com a minha esposa, quando éramos adolescentes. E aí, um dia, viemos à igreja, e Deus usou poderosamente o pastor naquele dia, e o pastor disse que, para mim assim, você sente dores do lado esquerdo? E eu falei sim. Ele falou, pois bem, Deus está te curando de um grande tumor que Ele me mostrou. Deus, Ele está curando você, e você não vai sentir mais nada. Só que o diabo, ele é sujo. Assim como aconteceu com Noé, após o dilúvio, Noé não saiu imediatamente da arca. Após o dilúvio, ainda eles ficaram meses dentro da arca. Então, o que acontece? O problema todo, que era o dilúvio, acabou. Mas a instabilidade continuou. Eles tiveram que continuar dentro da arca. Eles tiveram que continuar dentro da arca, esperando as águas baixarem. Nós podemos, a Bíblia não diz, mas podemos imaginar o cheiro daquele lugar, a situação vivendo com dezenas de pares de animais. E o problema acabou, mas a instabilidade continuou. E após aquele dia que o pastor havia sido usado por Deus e disse que Deus estava me curando de um câncer naquele momento, eu comecei a sentir dores mais fortes. Porque a Bíblia nos diz que Deus levou na cruz todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E só que o diabo, como eu disse, ele é sujo. Ele faz com que a gente tenha dúvida. Ele faz com que a gente balance diante das promessas do Senhor. E foi o que aconteceu. Eu confesso para os irmãos que eu tive medo. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei entristecido, eu me abati. Minha esposa, vendo isso, conversava comigo direto, dando força, e não fica assim, vai passar e tal. E eu cheguei a chorar em oração a Deus, porque eu falava, Senhor, mas o Senhor disse que eu estou curado e as dores aumentaram. Eu sentia dores que me incomodavam, mas depois daquele dia que o pastor foi usado por Deus, as dores aumentaram. Para colocar dúvida, sabe? Para deixar a gente entristecido, para a gente duvidar que Deus, aquele mesmo Jesus que curava na Judéia e na Galileia, é o mesmo Jesus que cura hoje, mas o diabo não quer que a gente seja beneficiado por Deus, ele não quer que a gente saiba que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém? Então, eu não vim na quarta-feira para o estudo, porque esse exame estava marcado. Não sei se alguém aqui já fez endoscopia, mas você entra numa sala, você é sedado e você apaga em cima de uma mesa. Mas quando ele estava deitado com a barriga para cima, a médica estava preparando alguns aparelhos assim, umas mangueirinhas, umas coisas assim. E aí eu perguntei para a doutora, eu falei assim, doutora, a senhora acredita em Deus? Ela falou assim, do que você está falando? Aí eu falei,
doutora, eu perguntei se a senhora acredita em Deus. Aí ela falou, acredito. Eu falei, pois bem. Aí eu contei o dia que o pastor profetizou aqui a cura na minha vida. E eu falei, a senhora vai enfiar esse negócio em mim? Foi bem assim que eu falei. A senhora vai enfiar esse negócio em mim, mas a senhora vai ver que não vai ter nada. Em nome de Jesus eu creio que não vai ter nada. E meus olhos lacrimejaram. Porque apesar de o diabo estar tentando me tirar do foco, apesar de o diabo estar tentando me entristecer, lá no meu íntimo, lá no fundo eu cria e creio que Jesus, Ele pode todas as coisas na nossa vida. E aí eu estava com muito medo, eu sentia minhas mãos geladas, mas eu falava, eu não vou deixar de crer, eu não vou deixar de acreditar. E a doutora ficou olhando para mim assim, ela falou, amém. E de repente a enfermeira que estava do meu lado aplicou uma injeção e tudo escureceu. Quando passou alguns minutos, a mesma enfermeira me acordou e ela falou assim, moço, acorda, senta aqui na cadeira de roda, né? Que elas foram me levar para outra sala porque a gente fica grogue, a gente foi sedado. E ela me ajudando a sentar na cadeira de roda, descendo da cama. Aí eu olhei assim e falei, cadê a doutora? Os olhos estavam turvos assim. Ela falou, estou aqui. Eu falei, doutora, o que a senhora viu no exame? Ela falou, ela vai te levar para uma sala. Doutora, o que a senhora viu no exame? Aí ela falou, moço, seu estômago está perfeito, não tem nada. Então naquele momento eu glorifiquei o nome de Deus sentando naquela cadeira. E eu fui levado para uma sala. A gente fica alguns minutos dentro da sala, depois eles pegam a gente e levam lá para um saguão grande, maior que essa igreja. Estava lotado, tinha várias pessoas. E aí, quando chega lá na frente, lá, ela fala, quem é acompanhante de Marcelo? Aí veio a minha esposa que estava comigo. E a minha esposa, quando chegou perto de mim, logo o exame já estava pronto. E aí quando pegou o exame, eu já fui direto abrir. Minha esposa falou alguma coisa, eu acho, não, mas você está abrindo o exame. Não, mas é meu, né? Foi feito o exame em mim, então é meu, vou abrir. E abri. Quando eu abri, estava dizendo aqui que não foi realizada a biópsia, porque deu negativo. Que meu esôfago não tinha nada, estava preservado e a mucosa estava íntegra, que meu estômago estava com forma e volumes normais, que o duodeno estava estável, sem nenhuma deformidade. Então naquele momento eu me emocionei e veio na minha